O professor Evangelista, responsável pela disciplina, ele precisou fazer uma viagem, então ele me passou a responsabilidade de me apresentar, de fazer o seminário. Esse é o segundo ou terceiro? Esse é o terceiro seminário de disciplina. E hoje, quer dizer, o tema ele não tem nada específico, né, do ponto de vista de técnica, de método, de conhecimento, mas na realidade ele vai dar um panorama geral da área de conhecimento de biocombustíveis, principalmente do ponto de vista econômico, ambiental, né, e tecnológico. Então é um panorama geral para a gente compreender, né, o que se tem discutido a respeito de biocombustíveis e o que os biocombustíveis vêm trazer de novo, de alternativo, a fonte de energia que é predominante ainda no nosso século, que é o petróleo. Por isso, a proposição desse tema, biocombustíveis e a transição da era do petróleo para a era dos biocombustíveis, ou da energia renovável. Tá? Muito bem. Então, a gente vive hoje, vamos dizer assim, um desdobramento do que teve início no início do século passado, né, no século XX, 1900, que é uma sociedade que se estabeleceu em função de um combustível ou de combustíveis derivados do petróleo. O petróleo, vocês sabem, embora o conhecimento, a descoberta, o uso do petróleo, ele date aí de séculos, né, o uso comercial do petróleo, em escala industrial, ele só aconteceu de fato no final do século XIX, início do século XX. Né? E isso tomou, vamos dizer assim, um volume, uma expressão significativa depois da invenção dos motores a explosão, né? Exemplificados aqui pelo motor de ciclo Otto, o motor de ciclo diesel, né? E todos os seus desdobramentos, o que deu origem à indústria automotiva e também o que garantiu, vamos dizer assim, a mecanização do que antes era trabalho humano ou trabalho animal. Então, aqui nós temos alguns exemplos disso. Bem, em função dessa associação dos combustíveis derivados do petróleo, que a gente chama de combustível fóssil, aliado, vamos dizer assim, à invenção de máquinas que são movidas a esses combustíveis, né, se criou, nasceu, cresceu, se desenvolveu o que a gente caracteriza como sociedade do petróleo. E a sociedade do petróleo, acho que ninguém nega, ela trouxe uma série de benefícios, né, para a humanidade. Uma série vamos dizer assim, de conveniências, né, o que permitiu, entre outras coisas, o homem desenvolver tecnologias que pudessem levá-lo ao espaço, ou que pudessem locomovê-lo através de distâncias antes inimagináveis do ponto de vista de deslocamento terrestre, ao desenvolvimento e crescimento de metrópoles e megalópolis, né, e de tecnologias, né, até então no início do século passado, assim, impensáveis, né, coisa de ficção científica. Então tudo que a gente vive hoje se deve, vamos dizer assim, ao descobrimento, aplicação e uso variado, não somente do uso do petróleo, do ponto de vista como um combustível, mas também como matéria-prima, um insumo fundamental do desenvolvimento de uma série de produtos industriais, né? Alguns exemplos, o plástico, né, que é um derivado do petróleo, as tintas, né? Insumos assim, agrícolas, e uma série de outras coisas que ainda hoje se abastecem de derivados do petróleo. Então a gente deve muito, né, ao petróleo. Bem, e aqui a gente tem uma perspectiva, já que o petróleo é tão importante para a nossa sociedade, né, obviamente que alguns guardam a esperança e outros ainda, vamos dizer assim, têm o desconhecimento do que existe, ou do que nós dispomos de petróleo, e o quanto esse petróleo, essas reservas durarão. Né? Então hoje, quer dizer, um histórico aqui de um pouco mais de 40 anos,
a gente vê que no início da década de 80 se conhecia como reserva de petróleo algo em torno aqui de 600 bilhões de barris, de reservas conhecidas e reservas provadas. Hoje, aí a gente está falando aqui de 2010, 2011, e aqui dados recentes de 2012, nós chegamos ao número em torno aqui de 1.700 bilhões de barris, que se conhece de reservas provadas no mundo. Ou seja, isso está fragmentado, distribuído por todo o globo terrestre. Algumas reservas são de fácil acesso, outras nem tanto, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, hoje, o que nós sabemos, né, o que existe de reserva provada, é algo de 1,7 trilhão de barris de petróleo. Bem, esse é um número significativo, no entanto, a gente só consegue dimensionar esse número se a gente comparar isso com o consumo. Ou seja, tudo bem que nós temos uma reserva que aparentemente é bastante volumosa. Agora, o que significa isso em relação ao consumo humano de petróleo? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco para frente. Mas eu vou mostrar para vocês agora alguns outros dados que são bastante relevantes para a gente refletir em relação à importância desse combustível para a nossa sociedade. E uma dessas informações é o consumo de petróleo per capita. Então, é a relação entre o que é consumido total, né, de petróleo no mundo e o número de habitantes que existem distribuídos pelos diferentes países do globo. Então, aqui eu tenho dados de barris de petróleo consumidos por dia por cada 1.000 habitantes. E tem alguns destaques para alguns países, em especial, chama a atenção de vocês para os Estados Unidos, que todos nós sabemos que é o maior mercado consumidor do mundo, e eles consomem aqui em torno de 60 barris por dia por cada 1.000 habitantes. E aqui, comparado com o Brasil consome 1/6 desse valor, de 10 barris dia por 1.000 habitantes. E aqui outros países emergentes, né, cujas economias têm tido destaque, né, nos últimos anos: a China, né, com 7 barris dia, e a Índia com 3 barris dia. Né. Bem, o relevante aqui que nós destacamos é o consumo per capita de petróleo de duas regiões bastante significativas. Tá? A Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, né, com valor aqui de 3 barris dia, ou seja, 20 vezes menos do que os Estados Unidos consomem, e aqui vários países da África, também com valores de consumo menores ou iguais a 5,5 barris dia por 1.000 habitantes. Então são vários países. Eu destaco isso aqui, porque em especial a Índia é um país emergente, cuja taxa de crescimento tem sido bastante acentuada e maior do que a média de todos os países do mundo. Né? E mesmo que demore 10, 20, 30 ou 50 anos, alguns países da África também vão se encontrar em algum momento nessa situação, ou seja, um país emergente, cuja demanda de energia e cujo aumento da renda per capita vai ter um crescente. Tá? Então isso aqui é preocupante no sentido do baixo consumo, ou seja, o consumo é baixo hoje, mas pode daqui a uns anos tomar uma dimensão muito mais representativa. Então eu comparo agora esse valor de consumo per capita de petróleo com outra informação, que é a população mundial. E aí vocês observam logo de cara, né, o destaque para 2 países aqui, que são considerados países do bloco BRICS, né, os países emergentes, que é a China e a Índia. E ambos, ou seja, os dois juntos, eles representam aí 36% da população mundial, que é um valor próximo hoje de 3 bilhões de habitantes. Lembrando que a população mundial está com algo em torno de 7 bilhões de habitantes. Então é mais de 1/3 da população mundial está concentrada em 2 países esses que são emergentes, cujo mercado consumidor cresce aí exponencialmente. E aqui uma outra visão, uma outra perspectiva da população mundial. Ela tem crescido numa taxa quase constante, né, nas últimas décadas. Então hoje são 7 bilhões,
mas daqui a aproximadamente 15 anos, esse valor ele vai ser acrescido de mais 1 bilhão e no intervalo um pouco maior de 20 anos vai chegar a 9 bilhões. Então o crescimento, desde o início, vamos dizer assim, da era industrial e da sociedade, do evento da sociedade do petróleo, né, ele tem crescido aí numa taxa exponencial e preocupante. Tá? Então observe o seguinte, o petróleo ele teve o seu uso comercial no final do século XIX, início do século XX. E é justamente aqui onde coincide também esse aumento significativo da taxa de crescimento populacional. Se a gente fizer uma associação, uma outra informação que é o PIB per capita, é a relação entre o produto interno bruto do país dividido pelo número de habitantes desse país. Né? E aqui novamente destacando os mesmos países que a gente já apontou, Estados Unidos, Brasil, China e Índia, a gente vai ver uma discrepância bastante significativa. Então o PIB per capita dos Estados Unidos é da ordem de 50 mil dólares, né, por pessoa. O Brasil é da ordem de 12 mil dólares. Se eu pegar aqui a China, tem 8.200 dólares e a Índia 4.100 dólares. Bem, todos os habitantes desses países têm, vamos dizer assim, como meta, como sonho, como esperança, chegar a ter uma renda per capita próxima, se não igual, à dos Estados Unidos. Isso implica, se isso em algum dia se concretizar, isso implica um aumento significativo do consumo per capita em cada um desses países emergentes, né? Quer seja a Índia, a China, mesmo o Brasil, ou a Austrália, a União Soviética, a África do Sul, que também pertence a esse bloco, né? Ou seja, o crescimento da renda per capita implica também no aumento do consumo de bens e de serviços. Então, aqui novamente o destaque, né? Observe que aqui os países da África, eles têm uma renda per capita aqui, vai de 380 a 2.600 dólares, quer dizer, está muito aquém, né, da média mundial. E aqui o dado preocupante. Né? Preocupante vocês já vão entender logo adiante, que é a correlação entre a renda per capita, né, o PIB per capita, e o consumo per capita de petróleo. Então observe que aqui foi feita uma correlação com cerca de 100 países distintos, de todos os continentes, e a gente observa aqui nitidamente uma correlação quase que linear entre o PIB per capita e o consumo per capita de petróleo. Então observe aqui, ó, Brasil, China, Índia, todos os países emergentes, ainda estão aqui, vamos dizer assim, com um consumo, um produto interno bruto per capita bem abaixo de alguns países que hoje são reconhecidamente destacados como países envolvidos. Né? Então, Estados Unidos, aqui, a Coreia do Sul, Japão, mesmo Chile, né? Aqui mais embaixo, tá? Alguns países de destaque para a gente ter referência. Então, o que a gente se espera, o que se indica aqui é o seguinte: aumentou a renda per capita, automaticamente haverá um aumento do consumo de energia, em especial um aumento do consumo de petróleo por habitante. Então essa correlação é histórica e merece destaque para a gente compreender agora a nossa preocupação em especial quando faremos uma relação entre as reservas conhecidas de petróleo, a taxa de consumo de petróleo, né, e o que nos espera daqui a alguns anos quando a gente pensar em petróleo. Então esse aqui é um estudo da BP Energy, né, são dados de 2013 que destacam para a gente algumas projeções, né, de crescimento da população, do PIB e da energia primária do mundo, destacando aqui dois blocos em especial. Né? Um bloco que é o OECD, que é uma sigla de Organization for Economic Cooperation and Development, ou seja, isso aqui reúne basicamente todos os países da comunidade comum europeia, do bloco europeu, né,
do mercado europeu, e ainda Austrália, Estados Unidos, se não me engano, Canadá. Então são países desenvolvidos na sua maioria, tá? Então em verde mais escuro. Em verde mais claro são os outros países, ok? Então o que a gente observa aqui do ponto de vista do crescimento populacional é que existe aí um crescimento projetado para os próximos 20 anos de 12%, principalmente para os países mais pobres. Destacando e lembrando que dentro desses países mais pobres está ainda a Índia, a China, o Brasil, a África do Sul, ou seja, países que vão crescer numa taxa muito mais acentuada do que aqueles países já com economia estabelecida, desenvolvida, países de padrão desenvolvido, que já vão crescer em taxas muito menores. Em relação ao PIB, a gente observa o mesmo comportamento, tá? Então, um crescimento quase que exponencial dos países em desenvolvimento, enquanto os países desenvolvidos vão crescer numa taxa um pouco menor. Então, se eu pegar aqui para os próximos 20 anos, há uma projeção aqui de um crescimento de 100% do PIB desses países em desenvolvimento. Ou seja, a sua economia vai dobrar de tamanho. E aqui, no último gráfico, a gente vê aqui uma projeção para os próximos 20 anos da demanda de energia primária, toda a energia que é consumida aí, pelos países. Então não é só petróleo, mas energia elétrica e outras formas de energia. Então a gente vê novamente aqui, então, os países desenvolvidos, a sua taxa de consumo, o seu consumo vai crescer moderadamente, enquanto os países em desenvolvimento vão crescer também em taxas bastante significativas. Bem, vamos somar esses dados, mais alguns, para a gente fazer aqui uma reflexão sobre a importância desses valores e o que isso tem a ver com a sociedade do petróleo. Então aqui agora eu vou falar para vocês sobre a demanda energética mundial. Então, estou falando de energia, eu estou falando do somatório de todo tipo de energia que é produzido e consumido no mundo. Então aqui, por região, novamente, então aqui o conjunto dos países da OECD, e aqui em destaque mais claro, os outros países. Então, novamente, a demanda energética mundial nesses países em desenvolvimento, ela vai ter um crescente muito superior àqueles países já estabelecidos. Em relação ao uso primário de energia, representado aqui em bilhões de toneladas de óleo equivalente, distribuído por vários setores que consomem energia. Então, o transporte tem um crescimento, a indústria vai ter uma taxa de crescimento um pouco maior, e a geração de energia, aí basicamente a energia elétrica, já vai ter um incremento bastante significativo, cerca de 65% nos próximos 20 anos, que é o esperado para o crescimento desse setor. E finalmente aqui os combustíveis, basicamente um somatório entre os combustíveis líquidos, gás, carvão e também energias renováveis, a mistura de energias renováveis, então hidrelétrica, energia eólica, etc., nuclear e biocombustíveis inclusive. Então observe que nos próximos 20 anos, a taxa de crescimento da demanda energética mundial de petróleo é uma taxa de crescimento moderada, eu vou ter aqui uma demanda maior para gás, depois para carvão, mas o que terá uma maior taxa de crescimento nesses próximos 20 anos é basicamente o que está destacado aqui são os biocombustíveis, aqui em vermelho, em azul a energia hidráulica, um pouco ainda a energia nuclear, embora o crescimento da energia nuclear tenha sido freado por aquele advento, aquele acidente no Japão, que levou aí, desencadeou uma série, vamos dizer assim, de consequências em países que consumiam muita energia nuclear, como a Alemanha, a França, desabilitando algumas usinas. Bem, agora sim a gente vai entender por que esses dados foram colocados dessa maneira. Nós já vimos claramente que a taxa de consumo de petróleo ela está estritamente relacionada com a renda per capita, o produto interno bruto per capita dos países, que existe aí
uma expectativa de crescimento para os países em desenvolvimento bastante significativo, né, da ordem de 60% a 100%. Isso significa dizer que haverá, de forma indubitável, um aumento do consumo per capita de petróleo nesses países esses que são os mais populosos do mundo, e eu estou falando de Índia e de China em especial, mas também a gente pode projetar isso um pouco, uma contribuição do Brasil, da África do Sul, da Rússia e de outros países que têm economia em desenvolvimento ou desenvolvidas. Então observe que nesse quadro, nesse gráfico agora, o que eu mostro para vocês? Eu destaco aqui os principais países produtores de petróleo, em especial com reservas de petróleo significativas. Então observem aqui que são dados de 2012, de 2011, então com destaque aqui a Arábia Saudita, mas hoje já se sabe que a Venezuela já passou, já está à frente dessa relação, tá, com as novas descobertas que foram feitas em 2012. A Venezuela hoje é o país com a maior reserva de petróleo comprovada no mundo. Tá? E o Brasil parece que aparece em 15º lugar. Muito bem, então aqui são os principais países produtores ou cujas reservas de petróleo são significativos do ponto de vista global. Tá? E aqui alguns destaques para os países, os mercados, os maiores mercados consumidores do mundo, né? Então tem aqui os Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Austrália e os países emergentes, né? Então do bloco dos BRICS, né? Então China, Brasil, Índia, África do Sul, okay? E aqui eu chamo a atenção para vocês da produção, né, de petróleo, barris por ano desses países e o consumo. Então vocês vão observar o seguinte, que nesses países de desenvolvimento, e aqui vocês vão prestar atenção principalmente para a China e para a Índia, que juntas contêm aí mais de 1/3 da população mundial. Então os Estados Unidos, ele consome aqui algo em torno de 3,5 bilhões de barris por ano, ele produz, e consome cerca o dobro, né, desse combustível. A China produz 1,5 bilhão de barris e consome o dobro. Né? O Brasil, isso aqui são dados de 2011, isso já mudou. Né? Então o Brasil produzia 800 milhões, consumia 230, então ele se dizia autossustentável, né? Autossuficiente em petróleo. Mas os dados recentes mostram que isso já não é exatamente dessa maneira. Então o balanço entre importação e exportação de petróleo está deficitário. Então a Índia, ela tem reservas muito pequenas de petróleo, né, cerca de 340 milhões, e consome aí 3 vezes o que ela produz. O mesmo para a Austrália, Alemanha, Japão, África do Sul e França. Ou seja, todos esses países, que são países desenvolvidos ou em desenvolvimento, têm reservas de petróleo que não conseguem atender a sua demanda interna. Então eles dependem de petróleo produzidos em outros países, em outras regiões, obviamente. Né? E quem são esses países que fornecem esse petróleo para os países desenvolvidos em desenvolvimento? Então a Arábia Saudita, a maioria deles são do Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, a Venezuela, né? E o Canadá, que também tem reservas significativas. Então observem que os locais, né, que possuem as maiores reservas são países que, do ponto de vista político e econômico, são bastante instáveis. Né? E daí a flutuação no mercado de petróleo, quando tem uma crise no Oriente Médio, em função dessa dependência. Bem, e aqui um dado que eu acho alarmante, pessoalmente, que é a duração em anos de cada uma dessas reservas. Então, se a gente fizer um somatório das principais reservas, na realidade o somatório que eu tenho aqui são de todos os países produtores de petróleo. Tá? Então, essa média que eu tenho aqui no mundo, né, não se limita somente aos países que eu destaquei nessa tabela, mas é uma média de todas as reservas, né, de petróleo conhecidas, provadas em 2011, né,
Aqui eu tenho, então, o consumo médio, né, mundial, e aqui o tempo de duração previsto caso as reservas se restringam a esse valor, ou seja, que não sejam descobertas novas reservas de petróleo. Então, aqui a nossa margem de sobrevida é de 44 anos. 44 anos. Provavelmente todos nós aqui viveremos para experimentar esse período. Bem, o que se fala muito, né, em relação ao petróleo é que essa estimativa aqui, né, ela não deve ser levada muito a sério, porque a cada ano são descobertas novas reservas de petróleo. Então, hoje, em 2012, já se sabe que esse valor aqui de 1,467 trilhões de barris de petróleo já passou para 1,7 trilhões. Então, isso é um valor incremental. Só que esse incremento, ele não tem acontecido, vamos dizer assim, na mesma proporção do que acontecia nas últimas décadas. Né? Então, essa taxa ela tem diminuído, descobertas de novas reservas. Né? E tem um outro fator bastante importante. Né? Essas novas reservas que têm sido descobertas, elas são de difícil acesso, ou então são, vamos dizer assim, de um petróleo de menor qualidade. Então, por exemplo, no caso do Brasil, é o pré-sal. Ou seja, tem ele muito petróleo? Tem muito petróleo. Mas a quantidade de esforço e de tecnologia necessária para se extrair esse petróleo é muito maior, o que implica em maior gasto e, portanto, maior preço na bomba. Então, vai ser necessariamente um petróleo mais caro. Da mesma forma, o petróleo de xisto, ou o combustível líquido de gás, que foi descoberto nos Estados Unidos. Né? Então, tem reservas ainda significativas, mas cujo custo de exploração é também bastante mais elevado do que o petróleo convencional. Em função disso, existem, vamos dizer assim, um acompanhamento, um estudo, uma projeção desse mercado de petróleo, das reservas de petróleo, desse comportamento entre a oferta e procura de petróleo, que permite estabelecer ou projetar de que maneira, por mais quanto tempo nós teremos à nossa disposição quantidade suficiente de petróleo para continuar atendendo a demanda mundial na taxa em que vem sendo consumido. É o que a gente chama de pico de petróleo. Então, aqui nós temos um gráfico com um perfil sinoidal, ou seja, é o perfil típico de um pico, onde em um determinado momento a gente vai chegar, vamos dizer assim, à máxima produção de barris por ano, momento esse a partir do qual vai haver um decréscimo dessa produção, dessa taxa de produção. Tá? E esse decréscimo ele vai ser tanto mais acentuado quanto maior for a demanda, né? Ou seja, o consumo de petróleo, que nós já vimos é uma tendência aí, mais do que comprovada. Ou seja, aumento da população, aumento do PIB per capita e, por consequência, aumento da taxa de consumo de petróleo. Bem, existem, espalhados pelo mundo, várias agências que estudam, ou que fazem essa projeção para determinar por quanto mais tempo as nossas reservas de petróleo vão durar. Então, isso aqui é uma das agências, né, o USGS, United States Geological Survey, né, que estabeleceu aqui, por exemplo, né, 3 panoramas. Um deles é o panorama que eles chamam de médio, ou seja, que nós teremos aí uma taxa nos próximos 50 anos de consumo médio, uma taxa baixa de consumo e uma taxa alta. Então, dependendo da taxa de consumo, essas reservas de petróleo durarão um pouco mais, um pouco menos, mas observe que para essa agência aqui, independente da expectativa de consumo, provavelmente aqui em menos de 100 anos as reservas conhecidas de petróleo se esgotarão.
Existem ainda uma série de outras agências espalhadas pelo mundo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, na França, e cada uma dessas agências, levando em consideração aí, cada uma delas, no seu cálculo, né, determinados parâmetros, chegam a intervalos de tempo distintos, mas que na média ainda não passarão, né, essa reserva não durará mais que 100 anos. Então observe aqui em preto, esse preto mais fino, é a projeção para o uso, para as reservas regulares de petróleo, nós chamamos de petróleo convencional. Então, segundo esse estudo aqui, a exploração das reservas convencionais já chegou ao seu pico, ao máximo que se estabeleceu aqui já desde do ano 2000, né, e já observa-se um declínio dessas reservas. Obviamente que nesse meio tempo foram descobertas novas reservas e novas fontes de combustíveis, né, porque aqui não leva em consideração só os derivados de petróleo, mas algumas dessas agências contabilizam também outros combustíveis líquidos, tá, de origem líquida. É o que pode ser destacado aqui no próximo slide, por exemplo, várias curvas, né, de pico de petróleo, levando em consideração desde as reservas convencionais, passando aqui, sofrendo um incremento, se for somado ou adicionado, as reservas do Ártico e do pré-sal, no caso do Brasil, então tem um incremento maior, que não é muito mais significativo do ponto de vista de duração. Nós temos aqui nos Estados Unidos, principalmente, que a gente chama de shale oil, que é um óleo leve, né, retirado de xisto, tem o óleo de betume, tem aqui o que se chama de natural gas líquido, que é uma fração pesada de gás, tem a possibilidade de conversão de carvão em combustível líquido, e ainda tem a possibilidade de conversão de biomassas, né, em combustíveis líquidos. Okay? Então, somando cada uma dessas possibilidades, obviamente que há uma extensão na duração, vamos dizer assim, desses combustíveis líquidos ao longo do tempo. Então, para essa agência aqui, que é a da Fred Hutter, eles projetam que o somatório dessas várias possibilidades de conversão de uma série de combustíveis, incluindo aí as biomassas em combustíveis líquidos, possam fornecer em conjunto, né, combustível líquido que vai durar aí mais cerca de 300 anos. Mas observe o seguinte, que essa disponibilidade ela está muito aquém da taxa de consumo. Ou seja, se hoje a gente consome cerca de 65 bilhões de barris de petróleo ano, né, essa projeção nos diz exatamente a mesma coisa. Daqui a 100 anos, a gente vai ter, mesmo que ainda exista petróleo ou outros, vamos dizer assim, alternativas ao petróleo, né, ela não vai atender de forma direta a demanda que existe hoje, e ainda mais aquela que está projetada para o futuro. Então, mesmo na melhor das hipóteses, por mais que a gente estenda aí, vamos dizer assim, a era do petróleo, nós chegaremos a um limite que vai provocar o fenômeno que a gente já começa a observar nos nossos dias, que é o quê? Tem petróleo? Tem, mas quanto custa esse petróleo? É o que a gente observa aqui. Então a gente tem aqui o preço histórico do petróleo, desde que ele começou a ser utilizado, né? Então em 1860 ele foi descoberto. Obviamente que no início o preço estava muito alto, porque você tem uma demanda maior do que oferta. Conforme a tecnologia de exploração, de extração, ela foi aperfeiçoada, esse custo do petróleo, né, ele teve uma queda significativa e ele foi estendido, quer dizer, ele foi quase que estável, né, isso em moeda corrente de hoje, dólar, né, ele se manteve estável, com pouca flutuação, até, vamos dizer assim, final do século passado, até a década de 70, 80 do século passado. Né. Mas nos últimos anos, o que a gente observa é que o barril de petróleo, ele saiu aqui de uma média histórica de cerca de $20 o barril,
e se estabilizou já aqui na década de 80 acima de 60 dólares, teve um pico aqui acima de 100 dólares o barril, depois teve um decréscimo, ficou aqui em torno de 40 dólares o barril até o ano 2000, e nos últimos 10 anos, tá, esse barril de petróleo se manteve uma média acima de 90 dólares o barril, e a expectativa é que esse valor ele vá numa crescente, principalmente em função do esgotamento das reservas convencionais, ou seja, de fácil exploração, para o acesso àquelas reservas que utilizam tecnologias e processos de refinos de custo mais elevado. Então isso vai acontecer com o petróleo em pré-sal, isso vai acontecer com as reservas que foram descobertas nos Estados Unidos, isso vai acontecer com a exploração do petróleo no Polo Ártico. Tá? Então tudo isso vai encarecer o petróleo. Então mesmo que a gente tenha aí por mais 50 anos petróleo, né, esse petróleo certamente será mais caro. Bem, então nós vimos que a sociedade do petróleo, a sociedade moderna, teve um avanço extraordinário do ponto de vista de tecnologia, de bem-estar social, de desenvolvimento, né, considerando aí, vamos dizer assim, o modo de vida ou a forma como as pessoas viviam no século XIX, né, ou daí para trás. Né. Então o avanço é bastante grande, e muito desse avanço se deve à descoberta e o amplo uso do petróleo. Mas nós já prevemos aí para o futuro uma certa escassez, quer dizer, uma demanda muito maior do que a oferta, o que vai significar certamente aumento de custo. Aumento de custo vai significar, em outras palavras, quer dizer, quem que vai consumir petróleo daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque a gente já viu que essa margem de escassez está muito próxima da nossa realidade. Então, quem vai consumir? Então, é uma classe social privilegiada. Então, se nós insistirmos em manter, vamos dizer assim, nosso estilo de vida, baseado no consumo, a gente vai ter aí um alargamento, né, uma discrepância entre as classes sociais mais favorecidas e menos favorecidas, né, que é o contrário do que se busca na nossa época. Bem, além disso, esse é um aspecto econômico, social, nós temos outros aspectos que ainda são relevantes e discutidos bastante nesses últimos anos. E muito disso está relacionado aos gases derivados da queima do petróleo. E o principal deles é o dióxido de carbono, que é o principal gás derivado da queima de combustíveis fósseis, que representa uma proporção da ordem de 57% de todos os gases do efeito estufa liberados na atmosfera. Então nós temos óxido nítrico, também que é uma parcela significativa, o metano, né? E aqui 17% de dióxido de carbono derivados da queima ou de processos de decomposição natural de biomassas. Okay? Muito bem. Esse acúmulo de CO2 na atmosfera, ele tem sofrido um incremento bastante significativo e que tem uma correlação muito forte com o consumo de energia. Então, observe aqui que tem quase uma correlação linear entre a quantidade de CO2 emitido e o consumo de energia primária no mundo. As duas curvas aqui, emissão do uso de energia e energia primária, em bilhões de toneladas de petróleo equivalente. Observe que a projeção para os próximos 20 anos, mantida a taxa de consumo atual, ou de queima de
de combustíveis fósseis atual é que se chega em 2030 a algo em torno de 16 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo, de consumo de petróleo, e algo em torno de 40 bilhões de toneladas de CO2 acumulados na atmosfera. Bem, isso tem um impacto. Esse impacto ele está relacionado ao aquecimento global, mas ele está relacionado também a outros eventos que a gente vai mostrar aqui adiante. Então, observe que existe na história do nosso planeta uma flutuação natural, vamos dizer assim, da quantidade de CO2 que é emitida para a nossa atmosfera. Então, observe aqui que nós temos nessa escala de tempo, que vai de menos 800 mil anos até o momento atual, flutuações dessa taxa, dessa quantidade de CO2 que é emitido na atmosfera. Isso é flutuações significativas, na ordem de 100 ppm. Tá? Mas acontece o seguinte, que o que foi observado, aqui, destacado aqui como tempo zero, que na realidade é o ano de 2008, até agora, essa quantidade de CO2 acumulada na atmosfera, em ppm, ela passou daquela média histórica. Então, ela saiu aqui dos 300 ppm e chegou aqui próximo de 400 ppm. E esses 400 ppm é o que os pesquisadores apontam como um ponto crítico, a partir do qual o aumento de temperatura pode significar um incremento de cerca de 2 a 4 graus, né, na média de temperatura do planeta, e que isso tem consequências bastante preocupantes. Bem, isso aqui é observado até 2008. Né, e existe uma projeção baseada na taxa de emissão de CO2, que em 2100, né, isso aqui o cenário, vamos dizer assim, mais otimista, né, que essa concentração de CO2 ele passa de 380 para algo em torno de 550 ppm. Isso no cenário mais otimista. E no cenário pessimista, isso chega a 900 ppm. Bem, por que isso é preocupante? Porque o que se tem observado, né, em estudos que têm sido realizados fazendo uma correlação entre temperatura e concentração atmosférica de CO2, é que existe aqui uma correlação bem definida entre temperatura, né, e concentração de CO2 na atmosfera. Então, nós temos aqui a média de temperatura da Terra de 1900 até 2000, que foi da ordem de 14,3 graus Celsius, e de 1980 para cá, a gente observou um incremento que elevou essa temperatura aqui em torno de 1 grau Celsius na média. Tá? Isso com 380 ppm. Se essa projeção, ou seja, se essa correlação se mantiver e a gente continuar lançando na atmosfera a mesma quantidade de CO2 que a gente lança hoje, assim, na mesma taxa, a gente daqui a 100 anos pode chegar entre 600 a 900 ppm. Isso vai significar um incremento que pode chegar até 4 graus Celsius a mais na temperatura média. A gente pode pensar o que é 4 graus Celsius. Por exemplo, a temperatura aqui em Diamantina, ela varia de noite de 18 graus e de dia, a meio-dia, vai a 25, 28. Né? Então tem um aumento, uma variação de quase 10 graus. Mas isso aqui, esse aumento significa o seguinte, que eu vou ter um aumento no pico, que seria aqui em Diamantina, de 28 graus, de mais 4 graus Celsius. Isso no inverno, né? Porque no verão, a Diamantina faz o quê? 33, máximo, né? De 30 graus, vai a 34. Em Manaus tem pico de 50 graus. Ou seja, a implicação disso é bastante significativa, em especial nos países do hemisfério norte. Em especial nas geleiras do hemisfério norte. Esse incremento ele causa aí uma série de consequências. Né? Então nós temos aqui uma média global da temperatura nas últimas décadas, desde 1980
medidos por essa agência aqui o National Climatic Data Center, do aumento de temperatura do globo. Então a gente observa o seguinte, que a média, de fato, ela tem aumentado, ela aumentou aqui cerca, né, desde 1980 até 2003, algo próximo, um pouco menos de 1 grau, lembrando que isso aqui é 1 grau Fahrenheit, né? E alguns pesquisadores atribuíram esse aumento dessa temperatura a um fenômeno natural que acontece com o Sol, que é uma oscilação na quantidade de energia que é emitida pelo Sol. Então existe, de fato, uma variação dessa quantidade de energia que é emitida pelo Sol, mas o que se observa é o seguinte, essa variação, ela continua, vamos dizer assim, normal, assim, o comportamento da radiação solar não alterou. E, no entanto, a gente teve aqui uma alteração significativa da média global de temperatura. Então não existe uma correlação entre esse aumento da radiação que a gente vive hoje, né? Esse pico de radiação justamente nesses últimos anos que a gente observa, tá? Mas ele não acompanha na mesma proporção, não acompanhou na mesma proporção a média de temperatura global, que foi muito maior a esse aumento da energia emitida pelo Sol. Então, o que a gente de fato tem observado, o que pesquisas têm mostrado é o seguinte, nesse gráfico nós temos os anos, aqui os últimos 100 anos, de 1900 até o ano 2000, e aqui as temperaturas medidas. Em preto, nós temos as temperaturas observadas, medidas. E aqui, em azul e em vermelho, duas projeções. Em azul, a projeção que considera somente a influência de forças naturais, entre elas essa radiação solar. E em vermelho, o modelo que considera, além das forças naturais, a ação do homem sobre a natureza, em especial a queima de combustíveis fósseis. E aí sim há uma correlação entre o aumento da temperatura observada e esse modelo que considera a ação do homem sobre a natureza. Tá? Então esse modelo que tem explicado esse efeito aqui de incremento da temperatura nos últimos anos. Bem, falar em aumento da temperatura implica em algumas consequências. Entre elas, a elevação do nível do mar. A água, obviamente, como qualquer material, qualquer matéria, sofre dilatação em função do calor. Então, o aumento do calor também gera aumento do volume das águas do mar. Não só isso, o aumento da temperatura também tem provocado degelo das calotas polares. Então, isso também adiciona, vamos dizer assim, um volume maior à questão do nível marinho. Então, o que se tem observado aqui é que já havia desde de 1880 um aumento natural, né, ou seja, por forças da natureza, do nível do mar. Isso está relacionado, inclusive, à órbita da Lua, né, em torno da Terra. Mas de 1920 até os últimos anos, a nossa década, essa taxa de crescimento do nível do mar, ela aumentou. E esse intervalo de tempo coincide também com a intensificação do uso do petróleo, ou seja, da era da sociedade do petróleo que a gente está falando. E aqui nas últimas duas décadas, né, de 1994 a 2008, observa-se uma correlação também bastante importante entre essa subida do nível do mar e também um acúmulo de CO2 na atmosfera. Então, aqui, nos últimos 20 anos, esse incremento, essa taxa de crescimento, ela tem se mantido constante. E significou, estou falando de 20 anos, 3,5 milímetros. Mas isso projetado para 200, para 100, 200, 300 anos, pode significar
valores muito mais significativos. Isso aqui é 3,5 milímetros por ano. Portanto, estão acumulados aqui algo em torno de 7 centímetros, tá? Nos últimos 20 anos. Bem, além da questão do aumento do nível do mar, tem um aquecimento da água do mar que implica também em desdobramento sobre a vida marinha. Então aqui nós temos também uma curva de aumento do calor, da quantidade de calor nas águas marinhas. E aqui um outro efeito do acúmulo de CO2 na atmosfera. Parte desse CO2, naturalmente, ele dissolve na água, né, no mar, nos rios, enfim. E CO2, todos vocês sabem, é um ácido de Lewis. Então, no meio aquoso ele forma ácido carbônico, se dissocia, libera prótons, formando bicarbonato. Portanto, o aumento da concentração de CO2 no mar, ele causa uma diminuição do valor de pH. A gente vê uma correlação aqui, ó, entre a quantidade de CO2 acumulado na atmosfera, a pressão parcial de CO2 no oceano, que aumentou, obviamente, e com uma resposta inversa, a diminuição do valor do pH. E relacionado a essa diminuição do valor do pH, a baixa do pH marinho, a gente já tem descrito aí na literatura uma série de eventos, né, associados à mudança do comportamento ou distúrbios, né, em algumas comunidades marinhas, como os corais, né, que têm sido destruídos em função dessa modificação do pH marinho. E aqui um outro efeito, vamos dizer assim, que não tem uma correlação direta com o acúmulo de CO2 na atmosfera, mas tem, vamos dizer assim, uma repercussão sobre a renda, vamos dizer assim, uma má distribuição de renda naqueles países que são produtores de petróleo. No Brasil, em especial, as principais reservas de petróleo, elas estão concentradas em uma faixa litorânea que só atende, só beneficia alguns estados, né, do nosso país. Então, por exemplo, as principais reservas, as mais significativas, incluindo aí as recém-descobertas reservas do pré-sal, elas estão localizadas em águas que pertencem, vamos dizer assim, aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, principalmente, né, as principais reservas. Em função vamos dizer assim, da lógica, da política de distribuição de royalties, a maior parte da riqueza derivada dessas reservas naturais de petróleo, elas ficam com os estados produtores, ou seja, não gera benefício nenhum para o resto da nação. Então isso, vamos dizer assim, acontece no Brasil e acontece na maioria dos países produtores de petróleo. A questão da distribuição de renda, geração de riqueza em função das reservas do seu potencial petrolífero. Por isso que costumo dizer que um país com reservas de petróleo bastante significativas, ele não está necessariamente, vamos dizer assim, propenso a se tornar um país desenvolvido, um país rico. Haja visto, por exemplo, o caso da Venezuela, né, que é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e, portanto, deveria ser um país desenvolvido, ou cuja distribuição de riqueza fosse mais equânime, e não é, e dificilmente será. Então, o petróleo também tem, vamos dizer assim, essa questão de ordem política, social. E aqui mais um retrato dessa situação, especificamente no caso do Brasil. Observe que dos 100% das reservas de petróleo conhecidas, no Brasil 73,3% estão distribuídas com poucos estados. Rio de Janeiro, Espírito Santo,
São Paulo, principalmente, né? Os outros 15,7% estão distribuídos com outros estados. Essa distribuição é muito desigual, né? Distribuição das riquezas, não das reservas, porque isso é uma coisa natural. Né? Então, aqui, o Rio de Janeiro ele participa com cerca de 2%, aqui é 73% mesmo. Né? Aqui são os outros estados, 2,7%, Rio Grande do Norte, 2,4%, Sergipe, Ceará com 1,5%, é uma quantidade muito pequena. Espírito Santo com 15,7% das reservas. E o que a gente espera, dizer, como alternativa, uma transição dessa sociedade do petróleo, que, pelo menos no meu ponto de vista, e existe também um consenso grande parte dos pesquisadores que estão debruçados sobre esse tema, é que a era do petróleo ela vai se extinguir. Agora, quando? Se vai durar 40, 50 ou 100 anos, a gente não pode dizer com certeza absoluta, porque outras reservas têm sido descobertas anualmente. Mas a projeção, vocês viram aqui de todos os estudos, no que diz respeito à duração das reservas de petróleo, é que no máximo em 100, na melhor das hipóteses, em 200 anos, isso aconteça. E se a gente pensar do ponto de vista temporal, o que significa 100 anos, 200 anos, 2 gerações, 3 gerações, é algo que está muito próximo da gente, ou seja, se não recair sobre a nossa geração, vai recair sobre os nossos filhos e os nossos netos. Né? Então é algo que acontecerá. Além disso, quer dizer, embora haja aí uma série de discussões, algumas divergências, existe muitos indícios de que há uma correlação entre os gases do efeito estufa, o aquecimento global, a diminuição do pH nas águas marinhas e uma série de outras coisas. Ou seja, essa sociedade que cresceu, se desenvolveu, baseada no uso desse combustível, que é o petróleo, causou, de forma, vamos dizer, inconsciente ou inesperada, um fenômeno que hoje está sendo estudado e de alguma forma existem muitas evidências dessa correlação, que está, vamos dizer assim, desestruturando, desestabilizando o equilíbrio que havia entre os gases que existiam na atmosfera antes da era do petróleo, né, e os fenômenos naturais relacionados a isso. Então, mudanças climáticas, mudanças na temperatura, mudanças no nível da água marinha e outras coisas. Quer dizer, ainda há muito por se estudar, quer dizer, ainda há muito por se pesquisar, ainda não existem conclusões definitivas, né? Ainda existe muito debate em torno desse tema, mas o somatório, vamos dizer assim, das observações aponta para essa correlação. Muito bem. Então, somando essas duas vias, essas duas linhas de raciocínio, uma delas é que o petróleo é uma fonte natural, uma reserva natural, mas ela é esgotável, um dia ela vai acabar. Existe a preocupação com as consequências do uso do petróleo sobre a questão ambiental, existe ainda a questão, vamos dizer assim, econômica e social, da reversão da exploração econômica do petróleo e a distribuição de renda e de bem-estar social. Por tudo isso, está se buscando, vamos dizer assim, uma transição da era do petróleo para uma era dos combustíveis ou da energia renovável. Obviamente que a energia renovável
é composta por um conjunto de ações ou de tecnologias que abrange aí uma infinidade de possibilidades, né? As que estão mais em voga são a energia eólica, a energia fotovoltaica, a energia hidrelétrica e a energia de biomassa. Okay? Mas a gente vai buscar aqui, nessa nossa conversa, um destaque para os biocombustíveis, que do ponto de vista de convergência, é o que existe de mais próximo para os combustíveis líquidos derivados de petróleo. O que a gente utiliza hoje para mover os nossos veículos e muitas das nossas indústrias é a gasolina, é o diesel, o querosene, que são combustíveis líquidos. E o que pode, vamos dizer assim, de forma mais imediata, substituir esses combustíveis são os combustíveis líquidos de biomassa, que são os biocombustíveis. Então, nesse sentido, a gente vai destacar aqui, primeiro, a projeção que existe para as demandas e ofertas de combustível líquido no mundo para os próximos 20 anos. Então, o que a gente observa é o seguinte: a disponibilidade de petróleo ela vai existir, obviamente, por pelo menos mais 20 anos, mas a taxa de crescimento, tanto da demanda quanto da oferta por biocombustíveis, vai ser muito mais intensa do que aquela do uso do petróleo convencional. Tá? Então, os biocombustíveis vão crescer aqui numa taxa muito mais significativa. E a gente vai ter aqui também na composição desses combustíveis líquidos, também os derivados de gás, né? A fração líquida de gases pesados, gases naturais e outros. Muito bem. Especificamente para os principais combustíveis que hoje já são realidade no mundo, e aí destaque o etanol e o biodiesel, a gente já observa, né, em função de todos esses pontos, essas preocupações que a gente já levantou, vamos dizer, um incremento bastante significativo da composição, da participação do etanol no mundo. Então, esses aqui são valores desses dois combustíveis produzidos no mundo. Então, o etanol, nós já temos aqui uma produção de 1,5 bilhões de barris dia de etanol no mundo. Né? Isso é muito recente. Observe que esse valor ele saltou de 2000, que era de 250 milhões, hoje, né, em 2010, ele é da ordem de 1.500 milhões de barris por dia. O mesmo aconteceu com o biodiesel, né, que em 2000 era quase que inexistente, né, era menor que 10 milhões de barris por dia, e hoje já chegou a algo em torno de 400 milhões de barris por dia. Do ponto de vista de produção anual, em 2012, no mundo foram produzidos 87 bilhões de litros de bioetanol, de etanol, e 23 bilhões de litros de biodiesel. Então, essa é a produção mundial. E aqui, em destaque, os principais países produtores, nesse caso aqui de bioetanol. Então, destaque aqui os Estados Unidos, o Brasil, em relação a esses dois países, né, que são os maiores produtores mundiais. Também tem uma participação mais tímida da União Europeia e aqui uma participação desprezível aí da Índia, China, Canadá. Tá? Então, comparando os dois principais produtores de bioetanol no mundo, Brasil e Estados Unidos, a gente tem aqui essa tabela à esquerda, que mostra a evolução da produção de bioetanol ao longo dos últimos anos. E o Brasil ele foi, até 2005, o maior produtor de etanol do mundo. Mas, em algum momento, né, os Estados Unidos decidiu que etanol passou a ser um combustível estratégico. E, em função disso, por ser o maior mercado consumidor do mundo, tomada essa decisão política, eles passaram imediatamente a ser o maior produtor de etanol do mundo, produzindo aqui em 2012 mais que o dobro, né, da produção brasileira, cerca de 50 bilhões de litros, enquanto o Brasil produziu 22,7 bilhões de litros. Então, um estalar de dedos, uma decisão de política estratégica de mercado
decidiram, vamos produzir etanol, porque etanol é importante, de vários pontos de vista, entre eles, do ponto de vista econômico, visto que os Estados Unidos, naquela época, ou seja, da tomada dessa decisão, era extremamente dependente do petróleo produzido no Oriente Médio. Então, parte dessa tomada de decisão foi baseada nessa dependência. Então, esse ano, 2006, foi o ano em que os Estados Unidos passou, o Brasil, na produção de álcool e se manteve como líder, bastante distante disso. Bem, só para vocês terem ideia da participação do bioetanol, dos combustíveis líquidos, no Brasil em especial, em 2012, o bioetanol ele representou cerca de 17,5% de todo o combustível líquido consumido no Brasil. Isso significa o somatório do álcool hidratado, de gasolina tipo A, ou seja, sem álcool, de diesel e de querosene de aviação. Então, esses 22 bilhões representam 17,5% de todo o combustível líquido consumido no país. E se a gente considerar somente a gasolina A é a gasolina que não é pura, sem álcool, sem adição de álcool. Esse volume de etanol, ele representa 84% do volume de gasolina A consumida no país. Isso significa o seguinte, que se nesse momento aqui o país resolvesse produzir a safra seguinte, o dobro dessa quantidade de álcool, que ainda seria menor do que os Estados Unidos produz, ele se tornaria autossuficiente em gasolina, porque 50% da frota de veículos leves hoje no Brasil são tipo flex, e a expectativa é que essa fração ela cresça muito rapidamente nos próximos anos. Então, os nossos veículos hoje estão preparados para rodar com álcool. Então, nós poderíamos substituir toda a gasolina consumida por esses veículos por álcool. E ainda teríamos álcool, assim, para manter a mistura obrigatória na gasolina se houvesse algum consumo. Tá? Que hoje a mistura obrigatória da gasolina subiu de 20% para 25%. Tá? Ou seja, isso tornaria o Brasil diferenciado dos outros países, porque retiraria a opção da gasolina como combustível, os nossos veículos rodariam a álcool, aqueles que, obviamente, podem rodar com álcool, os remanescentes, que seriam uma frota mais antiga, mas que com o tempo ele vai sendo substituído, eles ainda poderiam ser atendidos, porque com o dobro dessa quantidade aqui de álcool, sobraria álcool para aditivar a gasolina, que seria alimentada desses veículos antigos, e nós passaríamos de uma hora para outra novamente para autossuficientes do ponto de vista de produção de petróleo. Porque nós teríamos um consumo interno menor de petróleo, podendo até exportar esse excedente para o mercado externo dos Estados Unidos. Lembrando que gasolina, a nossa gasolina, a maior parte dela é importada, da mesma forma que o diesel. A fração desse combustível, gasolina, no mercado de combustíveis líquidos no Brasil, ela não é tão significativa quanto o diesel. Ou seja, o diesel, do ponto de vista de combustível líquido, ele é o maior mercado do Brasil, e a maior parte do diesel que a gente consome é importado, porque o nosso petróleo ele é um petróleo relativamente pesado. Muito bem. E sobraria ainda a questão do diesel, que move os nossos veículos pesados, nossos caminhões, nossos ônibus e assim por diante. E isso teria que ser atendido por um outro tipo de biocombustível, que é o biodiesel. Então, isso aqui é a evolução da produção de biodiesel pelos principais países ou grupos de países todos no mundo. Então, a União Europeia ainda é a região que produz e consome a maior quantidade de biodiesel no mundo, e aqui tem destaque em especial para a Alemanha. Na sequência, nós temos os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. E aqui
é a evolução da produção, com destaque para Estados Unidos, Brasil e Argentina nos últimos 10 anos. Então, observe, esse é um combustível bastante recente, né, que foi adotado em todas as regiões do mundo na última década. Então, o Brasil ele começou a produzir biodiesel muito recentemente, mas isso aconteceu também com os Estados Unidos e com a Argentina. E os Estados Unidos, ele já passou, né, o Brasil na produção de biodiesel. Na sequência, aparece o Brasil e a Argentina, provavelmente, valores recentes, 2013, isso aqui já ocorreu uma inversão, né? A Argentina já produz uma quantidade maior de biodiesel em relação ao Brasil, mas o Brasil ainda é um mercado consumidor maior do que a Argentina. Ou seja, a maior parte do biodiesel produzido na Argentina é exportado para a Europa. Bem, então, dados de 2012, o Brasil ele produz cerca de 2,7 bilhões de litros. Essa produção está atrelada à adição obrigatória de 5% de biodiesel ao diesel, né, no Brasil. Existe, vamos dizer assim, uma capacidade de produção que é maior que o dobro, ou seja, em tese, as usinas que existem hoje no Brasil, elas podem produzir, estão preparadas para produzir o dobro desse valor, né? Então cerca de 5,5 bilhões de litros, o que significaria dizer se numa tomada de posição política, né, o Brasil passasse a adotar ao invés de 5, 7 ou mais por cento de mistura obrigatória, a nossa infraestrutura de produção de biodiesel estaria preparada, né, em tese. Mas os Estados Unidos, embora em 2009 ele tenha produzido menos biodiesel que o Brasil, no ano seguinte ele deu um salto de produção e hoje ele produz cerca de 4 milhões de litros de biodiesel ao ano. Bem, do ponto de vista da participação do biodiesel nos combustíveis líquidos consumidos no Brasil, nós temos uma fração de 2,1%. E aqui a participação da mistura, né? O volume de diesel, o valor de 5%, que é adicionado ao diesel comercializado no Brasil. Bem, e ainda existe potencial para expansão. Se a gente levar em conta esse estudo aqui, Environmental Science Technology, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Austrália, eles têm uma quantidade significativa de áreas degradadas ou abandonadas, geralmente áreas de pasto degradadas, que poderiam ainda abrigar ou propiciar a expansão da área cultivada com culturas oleaginosas ou sacarinas para a produção de álcool ou de biodiesel. Então esses são os países que ainda têm aqui, vamos dizer assim, alguma capacidade de expansão da projeção, enquanto o resto dos países no mundo, né, estariam, desse ponto de vista, limitados a nenhuma expansão ou uma área de expansão relativamente pequena. Isso fica mais claro nesse próximo slide, onde a gente tem aqui mostrado a área agricultável de cada um desses países destacado e a área de pasto degradado ou área agricultável não utilizada. Então, observe o seguinte, a China, né, que seria o maior demandante de biocombustíveis nos próximos anos, da mesma forma a Índia, né, elas não têm mais área de expansão, ou seja, todo o território que eles têm agricultável estão ocupados para alimentar a população de mais de 1 bilhão de habitantes, né, nesses países. Então, obviamente que eles não podem se dar o luxo de produzir biocombustível em detrimento da alimentação. Os Estados Unidos e a Rússia ainda têm alguma área para expansão, mas ainda inferior ao que dispõe o Brasil, e outros países desenvolvidos, a França, o Canadá e a Austrália, também levam desvantagem em relação, vamos
dizer assim, a capacidade de expansão de área assim, poderia ser mobilizada para a cultura de biomassas energéticas. O Brasil, desse ponto de vista, ele tem uma área ocupada com plantio de alimentos que é menor que a maioria dos países desenvolvidos, mas um potencial aqui ó, de quase 300 milhões de hectares disponíveis ou para a produção de alimentos ou para a produção de biocombustíveis ou, obviamente, uma combinação dessas duas coisas. Do ponto de vista das biomassas possíveis para a produção de bioenergia, especificamente no caso do álcool, existe uma série de possibilidades, com destaque para a cana-de-açúcar, que tem o maior rendimento por hectare, cerca de 6 mil litros por hectare, em média. Na sequência, a beterraba, o milho, a mandioca, o sorgo, o sacarino e o trigo. Tirando o trigo, né, o Brasil ele poderia utilizar qualquer uma dessas biomassas. O trigo já é uma cultura de clima temperado, né, mas o rendimento também por hectare é muito baixo. Então a cana se destaca e portanto, o Brasil ele tem uma vantagem nisso, porque é um país de clima tropical, cuja cultura da cana se adaptou de forma bastante satisfatória, com rendimento muito grande de álcool por hectare, e ainda com uma possibilidade de incremento nessa produção, caso a biomassa, vamos dizer assim, o resíduo lignocellulose, fosse aproveitado para a produção de álcool de segunda geração. Existem algumas outras vantagens em relação ao uso da cana, que está relacionado à sua relação de energia, ou seja, é a relação entre a quantidade de energia que é utilizada para a produção do combustível e a quantidade de energia contida no combustível que é produzido. Geralmente, a energia que é utilizada para a produção do combustível, na maioria das vezes, é energia de origem fóssil, ou seja, não renovável. Então, quanto maior for o valor dessa relação entre a energia que é produzida e a energia que é consumida, ou seja, mais favorável é aquela biomassa em especial para a produção do biocombustível. Então, a cana, ela se destaca muito nesse sentido. Então, a relação de energia aqui, balança energética de 9,3, ela produz 9,3 mais energia do que consome. E, além disso, a cultura da cana é capaz de evitar cerca de 90% das emissões de CO2. Depois, aparece aqui o milho, com projeções, com relações de energia que pode variar de 0,6 a 2. Então, é uma biomassa cujo balanço energético não é dos melhores, muito pelo contrário, né, dos piores balanços energéticos em relação às outras biomassas. Depois aparece aqui o trigo, também com balanço energético bastante desfavorável, a beterraba, a mandioca, e observa aqui os resíduos lignocelulósicos, que também com balanço energético bastante favorável. Lembrando que resíduo lignocelulósico ele pode advir de qualquer biomassa vegetal. Bem, esse é o potencial instalado do Brasil para a produção de biodiesel. Então, são usinas de biodiesel espalhadas pelo Brasil. Então, observe o seguinte, fazer aqui uma comparação entre o petróleo que é produzido no país, no Brasil, né, e o biodiesel, nesse caso, que é produzido aqui em relação à distribuição, vamos dizer assim, das fontes de exploração de energia. Então, enquanto o petróleo ele está concentrado aqui no litoral, em especial no litoral sudeste, ou seja, a possibilidade de adotar uma indústria, uma usina de biodiesel no Brasil, em tese, pode acontecer em qualquer região do país. Tanto que esse mapa aqui mostra que nós já temos aqui uma distribuição considerável na região sul, sudeste, centro-oeste, norte, e daqui a pouco vão começar a aparecer também algumas usinas na região norte, principalmente no Pará,
que vai estar utilizando como principal biomassa o D&D. Bem, além disso, nós temos a questão social, né, assim, da distribuição de renda associada a esse tipo de biocombustível. Então, existe uma lei que está relacionada à concessão e manutenção do selo de combustível social, que privilegia aquelas empresas que compram parte da produção de oleaginosa de pequenos produtores, de agricultores familiares, e essa lei diz o seguinte: para você adquirir esse selo de combustível social, você tem que adquirir cerca de 35% das oleaginosas de agricultores familiares na região sul e 40% a partir da safra já de 2013 e 2014 nessa mesma região. E, obviamente, essa fração ainda é maior nas outras regiões. Então, no mínimo, uma usina de biodiesel, para adquirir esse selo de combustível social, que ele credencia para vender o seu combustível, né, nos leilões que são feitos pela ANP, é que essa usina adquira, né, pelo menos 35% da biomassa de agricultores familiares. Isso implica, de certa forma, dessa distribuição, né, do benefício social derivado desse tipo de uso de produção de biocombustível. Além disso, uma portaria recente também do Ministério do Desenvolvimento Agrário aumentou o multiplicador da diversificação de matérias-primas, que é um índice que é colocado aí no cálculo desse selo combustível social, de diversificação da matéria-prima que é utilizada. Obviamente que hoje, todos nós sabemos que a oleaginosa que participa em maior proporção nesse mercado é a soja, né, com valores superiores a 80%. Depois vem sebo bovino e só então que vem outras culturas. Então esse fator multiplicador de diversificação, ele também foi considerado aumentado para promover a diversificação, vamos dizer assim, das oleaginosas que possam alimentar essa cadeia de produção de biodiesel. Então, isso implica sair, né, da monocultura da soja e passar a utilizar, por exemplo, como já existem alguns programas, passar a utilizar o D&D, estimular, por exemplo, o uso da macaúba, como acontece aqui em Minas, né, com o estímulo do governo estadual, em alguns estados, utilizar a mamona, utilizar o girassol, enfim. Essa é uma tendência essa que inclusive evita a centralização, né, da produção. Obviamente que para a região centro-oeste, né, que é a maior produtora de soja do Brasil, a matéria-prima que vai estar disponível com preço mais acessível é a soja. Mas ninguém vai plantar soja, por exemplo, na Amazônia, ou ninguém vai plantar soja no Nordeste. Então existe aí uma abertura, né, para o uso e para a experimentação de outras possibilidades no que diz respeito a oleaginosas. Bem, o mesmo pode-se dizer do álcool, né? Então existe hoje no Brasil cerca de 400 usinas sucroalcooleiras espalhadas pelo Brasil. Obviamente que existe uma concentração ainda no sul, no sudeste, no centro-oeste. Existe também um aglomerado no Nordeste, na região litorânea, mas existe uma possibilidade de expansão dessas usinas sucroalcooleiras, em especial se houver também diversificação da matéria-prima. Ou seja, será que o Brasil não poderia também produzir o bioetanol de outras matérias-primas? Então, nós já temos algumas sinalizações interessantes. O sorgo sacarino é uma delas, em especial para a entre-safra da cana. Existe a possibilidade da produção de álcool a partir de amiláceas, a batata doce, a mandioca. Então, isso implica ou possibilitaria a expansão dessas áreas atrativas
para a instalação de usinas, também para a região norte, para a região nordeste, tá? Ou seja, a utilização de outras matérias-primas para a produção de álcool combustível. Isso seria muito mais, essa expansão seria muito mais efetiva se nós já tivéssemos o domínio da tecnologia de produção de etanol de segunda geração. É uma coisa que eu vou falar aqui para frente daqui a pouco. Então, do ponto de vista de geração de emprego, tanto a indústria, a cadeia produtiva do biodiesel, quanto a cadeia produtiva do etanol, elas também têm um impacto muito grande. Observe que são dados levantados aqui no INEP, dados de 2011, da geração aqui em milhares de empregos, dependendo do setor de energia renovável. Então, aqui tem vários tipos de energia, né? Então, energia eólica, solar, térmica, hidroeletricidade. Então, dependendo do país, né, tem aqui a prevalência de um setor sobre o outro. Mas para o Brasil, a que prevalece, a que gera mais emprego, ainda é a energia derivada de biomassa. Então, ela gera cerca de 500 milhões de empregos, isso com dados de 2011. Ou seja, com a expansão dessa indústria, obviamente, que outros novos postos de trabalho surgirão. Essa é outra vantagem, né, do uso de biocombustíveis. E aqui a questão da expansão, né, que eu já falei. Comparado com outros países, o Brasil ele tem aí uma vantagem muito grande, porque ele ainda tem uma área para a expansão de área agricultável significativamente maior do que qualquer um país que vocês possam imaginar. Então, a área total do país é de cerca de 851 milhões de hectares. Desse total, cerca de 77 milhões de hectares, que representa 9% da área total, ela é área cultivada. Está cultivada com alguma coisa, a maior parte para produção de alimentos. Uma pequena parcela, que representa 0,5% da área total, está plantada com cana. E nós temos uma estimativa de que cerca de 42% do território nacional, que representa aí 355 milhões de hectares, pertence a propriedades rurais, mas são áreas de pastagem degradadas, ou são áreas onde ocorreram derrubadas de floresta, são áreas que estão abandonadas, né, ou seja, com nenhuma cultura. Então nós temos aqui uma área de expansão, cerca de 42, menos 10%, cerca de 30% do território nacional para expandir a nossa fronteira agrícola, o que não significa somente com culturas energéticas, mas também para a produção de alimentos. Pensando nesse sentido, se houvesse agora assim, uma decisão política, o Brasil ele vai se tornar o maior produtor de álcool do mundo, a nossa frota de veículos leves brasileira vai rodar somente com etanol. Para isso bastaria triplicar essa área de 0,5%, ou seja, ocupar 1,5% da área de propriedades rurais, ou desculpe, 1,5% da área do território total brasileiro, algo em torno de 12 milhões de hectares, e nós mudaríamos a realidade do nosso país. E aqui é a mudança de paradigma que a gente espera para o setor de biocombustíveis. É uma corrida que é internacional, seja, todos os países buscam isso, aqueles, né, que têm áreas agricultáveis, né, obviamente, que é a produção de etanol a partir de celulose, a partir de material lignocelulósico, que nos permite virtualmente converter qualquer vegetal em combustível, independente do tipo de vegetal. Então, essa tecnologia nos permitiria transformar a matéria-prima, a biomassa mais abundante do planeta, que é a celulose, em bioetanol, em combustíveis. Tomando isso em consideração, só com
a área plantada que nós temos de etanol, e utilizando aí os resíduos agroindustriais dessa cadeia de cana-de-açúcar, nós poderíamos incrementar a nossa produção de etanol em cerca de 60%. Então, hoje, uma tonelada de cana-de-açúcar, ela gera, em volume de álcool, cerca de 95 litros de etanol. Uma tonelada de cana-de-açúcar tem, em média, 160 quilos de sacarose. Esse açúcar é submetido ao processo de fermentação e produz cerca de 95 litros de etanol. E ainda sobra dessa uma tonelada de açúcar algo em torno de 30% entre o bagaço da cana e a palha. 30% estou falando de 300 quilos. Esses 300 quilos de palha e bagaço, eles terão juntos algo em torno aqui a 60 quilos de glicose, mais 30 quilos de xilose, que é um outro monossacarídeo, portanto aqui algo em torno de 100 quilos de açúcares, que juntos poderiam resultar ainda em 58 litros de etanol, portanto um aumento aí de 60% na quantidade de álcool produzido, se toda a planta fosse utilizada para a produção de álcool, ou seja, o caldo, o suco da cana, para a produção do etanol convencional, que nós conhecemos, pelo processo fermentativo direto do caldo, ou então, somando-se a isso, a transformação, aqui, a conversão do material líquido celulose, compreendendo a fração de celulose e celulose, e a conversão dos seus açúcares a álcool. Ou seja, sem expandir 1 hectare a mais da cultura de cana, da área plantada de cana, nós poderíamos hoje, se tivéssemos um parque tecnológico com usinas preparadas, com tecnologia de conversão de material lignocelulósico em álcool, aumentar a nossa produção de álcool em 60%. Então, hoje nós produzimos cerca de 20 bilhões de álcool por ano, então teríamos aí um incremento de mais 15 bilhões, né? Passaríamos a produzir 35 bilhões de litros de álcool por ano. Então, essa é uma tecnologia que todos os países que possuem biomassa disponível estão buscando. Então, os Estados Unidos estão um passo à frente do Brasil. O Japão, que eu saiba, também já tem algumas usinas piloto com etanol de segunda geração. O Brasil despertou um pouco tardiamente, mas já tem em percurso a implantação de 3 ou 4 usinas de produção de etanol de segunda geração, e os esforços que a gente tem que envidar ainda para desenvolver essa tecnologia ainda são muito grandes, né? Ou seja, ainda existem muitos desafios. Desafios desde o melhoramento da planta, do vegetal, até desafios no melhoramento ou no desenvolvimento de novas tecnologias, de processo de produção, de conversão do material lignocelulósico em açúcares e do processo fermentativo de pentoses. Então, esses são os desafios que existem aí para frente, para o Brasil e para o mundo, né, para tornar o mercado de combustíveis, de biocombustíveis, mais competitivos, mais vantajoso, e assim, frente aos combustíveis convencionais derivados do petróleo. Essa é a mensagem dessa nossa fala de hoje, ilustrando o que acontece assim, no que diz respeito a combustíveis líquidos em especial. Existem outras possibilidades de combustíveis, mas os combustíveis líquidos hoje é o que movem, né, a nossa frota de veículos, é o que move muito das nossas indústrias e é o que também garante insumos industriais, principalmente para a indústria química,
a produção de uma série de produtos que fazem parte, são parte inerente, né, vamos dizer assim, da sociedade em que a gente vive. Então, se a gente olhar ao nosso redor hoje, a gente se depara, para qualquer ponto que a gente olhar, com algum, vamos dizer assim, derivado de petróleo. E a gente busca também, através de um outro fenômeno, vamos dizer assim, uma outra cadeia, que chamada biorefinaria, converter a biomassa verde, em derivados e produtos que venham substituir aqueles que são feitos a partir do petróleo. A gente ainda tem... Esgotou nossa